Imagina que tudo o que você pensa saber sobre o tempo é apenas uma ilusão. Que o agora, o antes e o depois não existem da forma como você os sente. Que o espaço em que você se move não é um cenário fixo, mas algo muito mais estranho, flexível e profundo. Bem-vindo ao Cientista dos Sonhos. Hoje mergulhamos em uma das maiores perguntas da ciência moderna. Por que ainda não entendemos o espaço-tempo? Neste documentário, exploraremos como o tempo e o espaço enganam nossos sentidos. Por que nossa intuição falha quando tentamos compreender o universo? E como até mesmo as melhores teorias científicas atingem seus limites. Falaremos sobre relatividade, percepção humana, cosmologia e os mistérios que ainda intrigam os físicos. Acomode-se, relaxe e deixe a ciência te acompanhar. Se você gosta deste tipo de conteúdo profundo e narrado para refletir e para dormir, fique até o final e considere se inscrever no canal. Por que acreditamos que o tempo e o espaço são simples? Todos os dias vivemos convencidos de que entendemos o tempo e o espaço. Sabemos quando é antes e quando é depois. Sabemos onde estamos, para onde vamos, quanto tempo levaremos para chegar. Tudo parece claro, estável, quase óbvio. Mas essa sensação de clareza não vem de uma compreensão profunda do universo, e sim de uma adaptação biológica extremamente limitada. O tempo que experimentamos não é o tempo do cosmos. É um tempo construído pelo nosso cérebro para sobreviver. Nossa percepção do tempo está profundamente distorcida pela experiência humana. Quando estamos entediados, os segundos se esticam. Quando estamos emocionados, as horas desaparecem. O passado parece fixo, o futuro incerto, e o presente apenas um instante fugaz. No entanto, essa vivência subjetiva não reflete como o tempo realmente funciona no universo. Reflete como precisamos senti-lo para tomar decisões, lembrar perigos e antecipar recompensas. O cérebro humano não mede o tempo como um relógio. Não existe um cronômetro interno preciso. O que existe é uma rede de processos neurais que ordenam os eventos em sequências úteis, causa e efeito, antes e depois. Essa ferramenta é suficiente para atravessar uma rua ou planejar o dia seguinte, mas completamente inadequada para entender fenômenos cósmicos onde o tempo se dilata, se curva, ou até mesmo deixa de se comportar como esperamos. O mesmo acontece com o espaço. Desde pequenos, aprendemos a pensar em termos de aqui e lá. Nosso corpo ocupa um ponto. Os objetos estão perto ou longe, acima ou abaixo. Essa intuição espacial surge de viver em um ambiente tridimensional, em velocidades lentas e escalas pequenas. Nada em nossa experiência cotidiana nos prepara para conceber um espaço que possa se expandir, curvar ou entrelaçar com o tempo. Por isso, acreditamos que o espaço é um cenário vazio onde as coisas acontecem, um fundo imóvel. Mas essa ideia não nasce da realidade física, e sim da nossa necessidade de nos orientarmos. O cérebro humano evoluiu para lançar pedras, construir abrigos e reconhecer rostos, não para compreender galáxias nem dimensões invisíveis. Aqui surge um dos maiores problemas da ciência moderna. Usamos a intuição para descrever uma realidade que não é intuitiva. Quando tentamos entender o universo com base na experiência diária, caímos em armadilhas mentais. Pensamos que o tempo flui igual para todos, que o espaço é o mesmo, independentemente de quem o observe, que o agora é universal. Nada disso é garantido pela natureza. De fato, muitas dessas ideias são diretamente falsas. A noção de antes e depois funciona bem em nossa escala humana,
mas começa a se romper quando observamos sistemas extremos, objetos que se movem quase à velocidade da luz, campos gravitacionais intensos, ou distâncias tão grandes que a luz leva milhões de anos para percorrê-las. Nesses contextos, a ordem dos eventos pode mudar dependendo do observador. Algo que para você acontece primeiro, para outro pode acontecer depois. E, no entanto, nosso cérebro resiste a aceitar isso. Porque aceitar que o tempo não é absoluto implica abandonar uma das estruturas mais profundas de nossa identidade. Vivemos nos narrando como histórias lineares: nascimento, crescimento, futuro. O tempo é o fio que mantém nossa consciência unida. Por isso, o espaço-tempo é tão difícil de compreender. Não só desafia a matemática, desafia nossa forma de existir. Tentamos descrever a realidade cósmica com metáforas nascidas da vida cotidiana, e essas metáforas falham. Não porque somos pouco inteligentes, mas porque não fomos projetados para isso. Compreender o espaço-tempo exige algo antinatural. Desconfiar do que sentimos, questionar o que parece óbvio e aceitar que a realidade pode ser muito mais estranha e silenciosa do que jamais imaginamos. Durante a maior parte da história humana, o universo foi entendido como um cenário simples e ordenado. Não porque realmente fosse, mas porque assim devia parecer para uma mente que buscava a estabilidade. Na antiguidade, o espaço e o tempo não eram conceitos profundos, nem problemáticos. Eram suposições básicas, tão óbvias que ninguém sentia a necessidade de questioná-las. Para as primeiras civilizações, o universo era um lugar fixo. A Terra ocupava o centro. Os céus giravam ao redor e tudo parecia se repetir com uma regularidade tranquilizadora. O espaço era o onde, um container imóvel onde os objetos se encontravam. O tempo era o quando, uma sucessão constante de dias, noites, estações e anos. Não havia razão para pensar que ambos estivessem conectados de alguma forma mais profunda. Essa visão atingiu sua forma mais refinada na filosofia grega. Para Aristóteles, o espaço não era uma entidade independente, mas o lugar que as coisas ocupavam. Não existia um espaço vazio real. Tudo estava cheio de substância. O tempo, por sua vez, era a medida da mudança. Não tinha vida própria. Existia apenas porque as coisas mudavam. Ainda assim, continuava sendo universal. O mesmo tempo para todos, em todas as partes. Com o passar dos séculos, mesmo quando essas ideias foram modificadas, o núcleo permaneceu intacto. O universo continuava sendo visto como um teatro imenso. O espaço era o cenário silencioso, e o tempo, o metrônomo invisível que marcava o ritmo da obra. Nada na experiência cotidiana sugeria o contrário. O conceito de espaço como cenário vazio tornou-se especialmente poderoso com o desenvolvimento da geometria. O espaço podia ser descrito com linhas, pontos e distâncias. Era estável, mensurável e eterno. Poderiam passar 1000 anos ou 1 milhão, e o espaço continuaria lá, idêntico a si mesmo. Não reagia, não mudava, não se deformava. Simplesmente existia. O tempo, em contrapartida, era uma flecha. Avançava sempre para a frente, sem parar nem retroceder. Todos os relógios, não importa onde estivessem, deviam marcar o mesmo agora. Essa ideia de um tempo universal era profundamente reconfortante. Permitia ordenar a história, coordenar ações e construir narrativas coerentes sobre o mundo. O mais importante é que essa visão funcionava. Para a agricultura, a navegação, a arquitetura e a vida diária, não havia nenhum problema em assumir que o tempo era o mesmo para todos e que o espaço era um fundo imutável. As estrelas pareciam fixas, os planetas seguiam trajetórias repetitivas
e o céu reforçava a ilusão de permanência. Durante séculos, ninguém teve razões práticas para duvidar desse modelo. As ferramentas de observação eram limitadas, as velocidades envolvidas eram pequenas, e as distâncias, embora enormes, não eram medidas com precisão. O universo observável parecia obedecer a regras simples e elegantes. Além disso, essa visão estava profundamente alinhada com a psicologia humana. O cérebro precisa de estabilidade para construir sentido. Um universo onde o tempo muda de acordo com o observador, ou onde o espaço pode se curvar, seria caótico de uma perspectiva emocional. Por isso, a ideia de um espaço absoluto e um tempo universal não era apenas científica, mas também existencialmente necessária. Mesmo quando modelos matemáticos mais avançados começaram a surgir, eles não questionavam a separação fundamental entre espaço e tempo. Eram entidades distintas, com naturezas diferentes, unidas apenas por conveniência conceitual. Ninguém suspeitava que essa divisão era artificial. Assim, durante milênios, a humanidade viveu dentro de uma ilusão coerente. Uma ilusão útil, funcional e profundamente convincente. O universo antes do espaço-tempo não era falso no prático, mas sim incompleto no profundo. E essa incompletude permaneceria oculta, até que alguém se atrevesse a perguntar se o cenário e o relógio poderiam ser algo mais do que simples testemunhas silenciosas. Quando Isaac Newton formulou suas leis do movimento, não apenas mudou a física, mudou a forma como a humanidade entendia a realidade. Sua visão do universo foi tão precisa, tão poderosa e tão bem-sucedida que por mais de 2 séculos ninguém se atreveu a questioná-la seriamente. E, no entanto, no coração dessa obra monumental escondia-se um erro sutil, elegante e profundamente humano. Para Newton, o espaço e o tempo eram absolutos. Não dependiam dos objetos nem dos observadores. Existiam por si mesmos, como um quadro eterno e imutável. O espaço absoluto era sempre o mesmo. Não importa o que acontecesse dentro dele. O tempo absoluto fluía de maneira uniforme, idêntica para todo o universo. Em suas próprias palavras, o tempo flui por si mesmo, sem relação com nada externo. Essa afirmação era radical, mas também incrivelmente intuitiva. Implicava que existia um relógio universal, uma espécie de batida cósmica que marcava o mesmo segundo para todos, em qualquer lugar do cosmos. Este conceito permitia algo extraordinário: descrever o movimento com uma precisão sem precedentes. Graças a essa ideia, Newton pôde explicar a queda de uma maçã e o movimento dos planetas com as mesmas equações. O universo se tornou uma máquina previsível, governada por leis matemáticas claras. O sucesso foi avassalador. A mecânica newtoniana permitiu calcular órbitas, construir pontes, prever eclipses e lançar as bases da engenharia moderna. Cada experimento parecia confirmar que o espaço era fixo e que o tempo avançava com uma regularidade perfeita. Por mais de 200 anos, nada parecia contradizer essa visão. Mas o fato de um modelo funcionar não significa que ele seja fundamentalmente correto. Significa, às vezes, que é suficientemente bom dentro de certos limites. O relógio universal de Newton funcionava porque, na vida cotidiana, as diferenças temporais entre observadores são imperceptíveis. Nas velocidades humanas e em campos gravitacionais fracos, o tempo parece de fato igual para todos. O espaço, da mesma forma, parece rígido e estável. No entanto, mesmo na época de Newton, existiam pequenas rachaduras conceituais. Como podia existir um espaço absoluto se não havia objetos nele? Como se definia o movimento real em um universo vazio?
Newton estava ciente dessas perguntas, mas as considerava filosóficas, não físicas. A primeira rachadura real apareceu quando se tentou entender a natureza da luz e do eletromagnetismo. As equações começaram a sugerir que a velocidade da luz era constante, independentemente do movimento do observador. Essa ideia era incompatível com um tempo absoluto. Se todos compartilhamos o mesmo relógio universal, como a luz pode se comportar igual para todos, independentemente de sua velocidade? A pergunta ficou suspensa por décadas, incômoda, mas ignorada, porque o edifício newtoniano continuava funcionando. O erro de Newton não foi um erro de cálculo, mas de suposição. Ele assumiu que o espaço e o tempo deviam ser absolutos, porque assim o exigia a intuição humana. E por séculos, essa suposição foi suficiente. Mas a natureza não é obrigada a ser intuitiva. E quando finalmente alguém se atreveu a questionar o relógio universal, o universo deixou de ser uma máquina rígida e começou a se revelar como algo muito mais estranho. Antes de avançar, lembre-se que você pode desfrutar de narrações completas, como esta, baixando-as do link disponível no vídeo, e assim poderá apreciá-las a qualquer momento, e sem interrupções irritantes de anúncios. Agora bem, continuando. No final do século XIX, a física parecia quase completa. As leis de Newton explicavam o movimento, a gravidade funcionava com precisão matemática, e o universo continuava se comportando como uma maquinaria previsível. Mas em silêncio, um problema começava a crescer no coração da ciência. A luz não se encaixava. Segundo a física clássica, todas as velocidades deveriam ser somadas. Se você corre em direção a uma bola lançada, você a verá se mover mais rápido. Aplicado à luz, isso implicava algo óbvio. Sua velocidade deveria depender do movimento do observador. No entanto, as equações do eletromagnetismo diziam outra coisa. Sugeriam que a luz viajava sempre à mesma velocidade, independentemente de quem a medisse. Essa contradição era profunda. Para resolvê-la, os cientistas propuseram uma ideia tranquilizadora: o éter luminífero, um meio invisível, onipresente, que preenchia todo o espaço e servia como suporte para as ondas de luz, assim como o ar para o som. Se a luz viajava a velocidade constante, deveria fazê-lo em relação a algo. Esse algo era o éter. Se o éter existia, então a Terra deveria se mover através dele, enquanto orbitava o Sol. E esse movimento deveria ser notado. A velocidade da luz deveria variar ligeiramente, dependendo da direção em que fosse medida. Detectar essa diferença tornou-se uma das prioridades da física. Em 1887, Albert Michelson e Edward Morley projetaram um experimento de precisão sem precedentes. Utilizaram um interferômetro capaz de medir variações diminutas na velocidade da luz. A ideia era simples e elegante: dividir um raio de luz em duas direções perpendiculares, fazê-los percorrer a mesma distância e depois recombiná-los. Se a Terra se movesse através do éter, um dos raios deveria levar um pouco mais de tempo que o outro. O resultado foi devastador. Não importa a orientação do experimento, não importa a época do ano, não importa a velocidade da Terra em sua órbita. A velocidade da luz era sempre a mesma. Não havia rastro do éter. Nenhuma diferença detectável. Zero. Este resultado foi, literalmente, impossível de explicar dentro do quadro clássico. Não era um pequeno erro experimental nem uma anomalia menor. Era uma negação direta de um dos pilares da física newtoniana, a ideia de um espaço e um tempo absolutos, onde as velocidades se somam de forma simples. Durante anos, os cientistas tentaram salvar o modelo. Propuseram correções ad hoc,
como a de que os objetos se contraíam ligeiramente ao se moverem pelo éter. Ajustes matemáticos engenhosos, mas conceitualmente incômodos. O edifício continuava de pé, mas já não era sólido. Era um conjunto de remendos, sustentando uma estrutura que começava a ranger. O mais inquietante não era apenas que o experimento não encontrasse o éter. Era que a natureza parecia indiferente à lógica humana. A luz não obedecia às regras que funcionavam para todo o resto. Algo profundamente incorreto se escondia em nossas suposições mais básicas. Este foi o início de uma crise científica real. Não uma crise de dados, mas de fundamentos. Se a velocidade da luz era a mesma para todos os observadores, então algo tinha que ceder. Ou o espaço não era absoluto, ou o tempo não era universal. Ou talvez nenhum dos dois fosse. A física havia chegado a um ponto perigoso. Um lugar onde continuar confiando na intuição significa negar a evidência. O experimento de Michelson e Morley não destruiu uma teoria específica, destruiu uma forma de pensar. E deixou aberta uma pergunta aterrorizante. E se o universo não funciona como acreditamos? Por que nunca tivemos as ferramentas mentais para entendê-lo? Em 1905, um jovem funcionário de escritório, sem laboratório nem cargo acadêmico, decidiu levar a sério aquilo que a maioria evitava. Albert Einstein não tentou explicar por que o experimento de Michelson e Morley havia falhado. Ele fez algo muito mais radical. Aceitou que a velocidade da luz era constante e perguntou o que deveria mudar para que isso fosse possível. A resposta foi inquietante. Para que a luz se mova sempre à mesma velocidade, o espaço e o tempo não podem ser absolutos. Devem se adaptar ao observador. Com esta ideia simples, mas devastadora, nasceu a relatividade especial. Einstein partiu de dois princípios conceituais. Primeiro, as leis da física são as mesmas para todos os observadores que se movem de forma uniforme. Segundo, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos, sem exceção. Aceitar ambos os princípios obrigava a abandonar o relógio universal de Newton. O tempo deixou de ser rígido. Começou a se dilatar. Se dois observadores se movem um em relação ao outro, não medirão a mesma passagem do tempo. Um relógio em movimento avança mais lento comparado com um em repouso. Essa dilatação do tempo não é uma ilusão psicológica. É um efeito físico real, medido e confirmado inúmeras vezes. O tempo depende do movimento. O espaço também não sobreviveu intacto. As distâncias se contraem na direção do movimento. Um objeto que se desloca em alta velocidade é mais curto para um observador externo. O espaço, que parecia sólido e imutável, tornou-se flexível. Mas o golpe mais profundo foi conceitual. Dois observadores nunca veem a mesma realidade. Não existe um agora universal. Eventos que para um ocorrem ao mesmo tempo, para outro podem não ser simultâneos. A simultaneidade, algo que parecia óbvio e absoluto, revelou-se relativa. Esta não foi apenas uma nova teoria física. Foi uma mudança ontológica. O universo deixou de ser um cenário fixo, com um relógio pendurado na parede. Espaço e tempo se entrelaçaram em uma única entidade, o espaço-tempo. Neste novo quadro, não se pode falar de espaço sem falar de tempo, nem de tempo sem espaço. Um evento não ocorre apenas em um lugar ou em um momento, mas em uma coordenada espaço-temporal específica. A realidade tornou-se quadridimensional. O mais surpreendente é que essa teoria não contradisse a experiência cotidiana. Em baixas velocidades, os efeitos relativísticos são quase imperceptíveis. Por isso, Newton parecia ter razão. A relatividade não o destruiu.
o conteve como um caso limite. Com Einstein, o universo deixou de ser rígido. Tornou-se dinâmico, dependente do observador, profundamente estranho. E pela primeira vez, a ciência aceitou algo incômodo, mas fundamental. A realidade não é obrigada a coincidir com nossa intuição. O espaço-tempo havia nascido. E com ele, uma nova forma de entender e de não entender o cosmos. O que é realmente o espaço-tempo? Quando falamos do espaço-tempo, quase sempre recorremos a uma metáfora, a de um tecido invisível que sustenta tudo o que existe. Imaginamos uma espécie de lençol elástico, onde os planetas afundam e as estrelas deixam marcas. Essa imagem é útil, mas também enganosa. O espaço-tempo não é um tecido, não vibra como uma membrana, e não pode se enrugar em 3 dimensões, como um objeto comum. É uma ideia que ajuda a intuir, mas não a compreender totalmente. O conceito de tecido surge porque precisamos visualizar algo que não pode ser visto. O espaço-tempo não é uma substância nem um material. Não é feito de partículas conhecidas. Não tem textura, peso nem cor. No entanto, também não é o nada. Tem estrutura, propriedades e regras. Permite que os eventos ocorram, que as distâncias façam sentido e que o tempo avance de formas específicas, segundo o observador. Em relatividade, a realidade é descrita em termos de eventos. Um evento não é simplesmente algo que acontece, mas algo que acontece em um lugar e em um momento concretos. Para descrevê-lo, precisamos de coordenadas, 3 espaciais e uma temporal. Não existe um evento sem espaço-tempo, nem um espaço-tempo vazio de eventos possíveis. Aqui aparece uma ideia-chave. O espaço-tempo não existe separado dos observadores. Cada observador constrói sua própria rede de coordenadas para descrever o universo. Não há um sistema privilegiado. O que para um é agora, para outro pode ser passado ou futuro. O que para um está parado, para outro se move. O espaço-tempo não impõe uma perspectiva única, permite muitas, todas válidas. Isso nos obriga a abandonar a ideia de um fundo absoluto. O espaço-tempo não é um cenário fixo, onde os atores atuam sem modificá-lo. É parte da obra. Muda conforme os observadores se movem e conforme a matéria e a energia são distribuídas. Mas então, o que é realmente? Não é um objeto porque não pode ser isolado nem observado diretamente. Não podemos pegar uma porção de espaço-tempo e colocá-la em um laboratório. Não interage como uma partícula, nem como um campo tradicional. E, no entanto, seus efeitos são mensuráveis, com uma precisão extraordinária. Relógios atômicos, satélites GPS e observações astronômicas confirmam que o espaço-tempo responde exatamente como as equações prevêem. Também não é o nada. O nada não tem estrutura, não permite relações, não define distâncias nem durações. O espaço-tempo, sim. Define quão distantes estão 2 eventos, quanto tempo os separa e que trajetórias são possíveis entre eles. É o quadro da causalidade. Determina o que pode influenciar o quê. A dificuldade de descrever o espaço-tempo surge de um problema profundo. Não temos intuições evolutivas para algo assim. Toda a nossa linguagem é construída para objetos, substâncias e processos. O espaço-tempo não se encaixa em nenhuma dessas categorias. É mais parecido com uma relação do que com uma coisa, mais próximo de uma estrutura do que de um objeto. Até mesmo a matemática, nossa linguagem mais precisa, luta para capturá-lo. Utilizamos geometria diferencial, tensores e equações complexas para descrever como ele se organiza. Mas as equações não são o espaço-tempo. São apenas mapas abstratos que nos permitem navegá-lo. Dizer que o espaço-tempo é o tecido do universo é como dizer que uma partitura é a música,
ajuda, mas não é a mesma coisa. A música acontece quando alguém a interpreta. O espaço-tempo acontece quando o universo existe. E talvez por isso seja tão difícil de entender. Porque não estamos olhando algo externo. Estamos tentando descrever a estrutura dentro da qual ocorre toda a experiência possível, incluindo a nossa. Compreender o espaço-tempo é tentar ver a moldura de dentro do quadro. Durante séculos, a gravidade foi entendida como uma força invisível que atrai os corpos entre si. Newton a descreveu com uma equação simples e poderosa. Duas massas se atraem proporcionalmente ao seu tamanho e à distância que as separa. Funcionava de forma impecável. Mas não explicava o que era a gravidade, apenas como se comportava. Einstein deu um passo radicalmente distinto. Em vez de perguntar pela força, perguntou pela geometria. Na relatividade geral, a gravidade deixa de ser uma força no sentido tradicional. Não é um puxão misterioso que age à distância. É uma consequência da curvatura do espaço-tempo, causada pela massa e pela energia. Os objetos não caem porque algo os empurre, mas porque seguem os caminhos naturais dentro de uma geometria deformada. Imagine que o espaço-tempo é uma superfície, não plana, mas curvada. Os objetos que se movem livremente seguem as trajetórias mais retas possíveis dentro dessa superfície. Essas trajetórias são chamadas geodésicas. Em um espaço plano, uma geodésica é uma linha reta. Em um espaço curvo, pode parecer uma curva. A Terra não gira ao redor do Sol, porque uma força invisível a puxe. Ela se move seguindo uma geodésica dentro do espaço-tempo, curvado pela massa do Sol. De nossa perspectiva tridimensional, isso parece uma órbita. Da perspectiva do espaço-tempo, é simplesmente o caminho mais natural. A ideia tradicional de gravidade cai porque deixa de ser necessária. Não há uma força extra atuando, apenas geometria. Os exemplos intuitivos ajudam, mas devem ser manuseados com cuidado. A famosa imagem de uma bola pesada afundando um tecido elástico é útil para visualizar a curvatura, mas é incompleta. Esse tecido se curva graças à gravidade da Terra, o que introduz uma contradição conceitual. Ainda assim, a metáfora serve para captar a ideia central. A massa muda a estrutura do espaço-tempo. A relatividade geral explica fenômenos que Newton não podia. O desvio da luz pela gravidade, o avanço anômalo do periélio de Mercúrio, a dilatação do tempo em campos gravitacionais intensos. O tempo, literalmente, passa mais lento perto de objetos massivos. Um relógio na superfície da Terra avança mais devagar do que um no espaço. Isso significa que a gravidade não afeta apenas o movimento, mas o ritmo do tempo. O espaço e o tempo se deformam juntos. Não se pode curvar um sem afetar o outro. A consequência mais profunda é que o universo não é mais um cenário passivo. É dinâmico. Responde à presença de matéria e energia. Estica-se, curva-se e evolui. Com a relatividade geral, a gravidade deixou de ser uma força invisível e se revelou como a própria forma da realidade. Há uma crença tão profunda que raramente a questionamos, a ideia de que existe um agora universal, um instante compartilhado por todos, em todas as partes. Pensamos que enquanto você ouve estas palavras, o resto do universo está vivendo exatamente o mesmo presente. Essa suposição é tão natural que parece inquestionável. E, no entanto, é uma ilusão. Uma das revelações mais perturbadoras da relatividade é que a simultaneidade não é absoluta. Dois eventos que para uma pessoa ocorrem ao mesmo tempo, para outra podem não ocorrer. Não porque um esteja errado, mas porque o tempo em si depende do movimento e da posição do observador.
Na física clássica, o tempo era um rio uniforme. Fluía igual para todos, independentemente de onde estivessem ou como se movessem. A simultaneidade era simples. Se dois relógios marcassem a mesma hora, os eventos eram simultâneos. Mas Einstein mostrou que essa ideia só funciona em um universo idealizado, um que não existe. Imagine dois relâmpagos caindo em extremos opostos de uma via férrea. Um observador no centro vê ambos os clarões ao mesmo tempo e conclui que ocorreram simultaneamente. Mas outro observador, viajando em um trem em alta velocidade, se move em direção a um dos relâmpagos e se afasta do outro. Para ele, a luz de um chega antes que a do outro. E como a velocidade da luz é a mesma para todos, ele não pode atribuir a diferença a um simples atraso visual. A conclusão é inevitável. Os eventos não foram simultâneos para ambos os observadores. Não há como decidir quem está certo. Ambos os referenciais são igualmente válidos. A simultaneidade, então, não é uma propriedade do universo, mas uma relação dependente do observador. Essa descoberta quebra algo fundamental. Se não existe uma simultaneidade universal, então o presente também não pode ser universal. O agora deixa de ser uma linha que atravessa todo o cosmos ao mesmo tempo. Torna-se algo local, relativo, pessoal. Cada observador tem seu próprio agora. Isso implica algo ainda mais inquietante. O que para você é presente, para outro observador, pode ser passado ou futuro. Não em um sentido psicológico ou metafórico, mas físico. Eventos que você considera já ocorridos podem estar, de outra perspectiva, ainda por acontecer. O tempo deixa de ser uma flecha única, compartilhada por todos. Fragmenta-se em múltiplas trajetórias temporais, todas coerentes dentro de seus próprios referenciais. Essa ideia é profundamente contraintuitiva, porque nossa consciência é projetada para viver em um presente contínuo. O cérebro humano integra informações sensoriais em uma janela temporal muito estreita e as interpreta como um agora sólido. Essa construção psicológica é útil para sobreviver, mas não reflete a estrutura do tempo físico. No universo relativístico, não há um presente privilegiado. Existem apenas conjuntos de eventos conectados por relações causais. O passado e o futuro não são definidos de forma absoluta, mas em relação ao observador. Aqui surge uma ideia poderosa e perturbadora: o universo bloco. Segundo essa interpretação, o espaço-tempo completo, passado, presente e futuro, existe como uma estrutura única. Não há um fluxo objetivo do tempo. O que chamamos de passagem do tempo seria uma experiência subjetiva, não uma propriedade fundamental do universo. Dessa perspectiva, o passado não deixa de existir, e o futuro já está ali, inscrito no espaço-tempo. Nós não avançamos pelo tempo como um objeto que se move. Antes, nossa consciência percorre uma trajetória particular dentro dessa estrutura. Essa ideia tem consequências filosóficas profundas. Se o futuro já existe, o que acontece com o livre-arbítrio? Estamos simplesmente seguindo uma linha já traçada? A física não responde diretamente a essas perguntas, mas obriga a reformulá-las. O problema já não é apenas filosófico, é geométrico. Cientificamente, a relatividade do agora tem efeitos mensuráveis. Os sistemas de posicionamento global, como o GPS, devem corrigir constantemente os relógios de seus satélites, porque o tempo não flui igual para eles, como para os relógios na superfície da Terra. A combinação de velocidade e gravidade faz com que o tempo transcorra em ritmos distintos. Se não fossem ajustados, os erros de localização cresceriam rapidamente. Isso demonstra que a relatividade do tempo não é uma curiosidade teórica.
É uma característica real do universo que afeta a tecnologia moderna. Mas além da engenharia, a ideia de que o presente não é universal muda nossa relação com a realidade. Obriga-nos a aceitar que nossa experiência do tempo é apenas uma entre muitas possíveis, que o agora em que vivemos não tem um status privilegiado no cosmos. O passado e o futuro dependem do observador não porque a realidade seja ambígua, mas porque o espaço-tempo é mais rico do que imaginamos. Não há uma única forma correta de ordenar todos os eventos do universo. Há muitas, e todas são consistentes com as leis físicas. Esta multiplicidade de perspectivas não enfraquece a ciência, ela a fortalece. Mostra-nos que o universo não foi projetado para se encaixar na intuição humana, que nossas categorias mentais, antes, depois, presente, são ferramentas aproximadas, não verdades fundamentais. Aceitar isso requer uma humildade profunda. Significa reconhecer que vivemos dentro de uma estrutura que mal começamos a compreender. Que nossa experiência cotidiana do tempo, embora intensa e real para nós, não define a natureza última da realidade. O agora que você sente neste instante é real para você, mas não é o agora do universo. E talvez entender isso seja um dos passos mais difíceis e mais belos no caminho para compreender o espaço-tempo. Os buracos negros representam o ponto onde nossas teorias mais bem-sucedidas começam a falhar. Não são apenas objetos extremos. São laboratórios naturais, onde o espaço-tempo é levado aos seus limites absolutos. Neles, a relatividade geral funciona, até que deixa de fazê-lo. Perto de um buraco negro, o tempo se comporta de uma forma profundamente estranha. Da perspectiva de um observador distante, um objeto que cai parece mover-se cada vez mais lentamente à medida que se aproxima. Seu relógio atrasa, seus sinais enfraquecem, e a passagem do tempo parece congelar. Nunca o vemos cruzar o limite final. O tempo, para esse objeto, parece parar. Mas do ponto de vista do objeto que cai, a história é diferente. Seu relógio funciona normalmente. Ele não percebe nenhum momento especial ao se aproximar do limite invisível. O tempo continua fluindo. Esta contradição aparente não é um erro, é uma consequência direta da relatividade. O tempo não é absoluto, e perto de um buraco negro, essa relatividade se torna extrema. Esse limite invisível é chamado de horizonte de eventos. É a fronteira mais famosa do universo. Não é uma superfície física, nem uma parede, nem uma região material. É um limite causal. Além dele, nada, nem mesmo a luz, pode retornar para informar o que acontece. O espaço-tempo está tão curvado que todas as trajetórias possíveis apontam para o interior. O horizonte de eventos marca um ponto sem retorno, não porque algo o impeça, mas porque a geometria do espaço-tempo já não permite escapar. Cruzá-lo não requer energia infinita, nem produz uma explosão observável de fora. Simplesmente acontece. E o universo exterior deixa de ter acesso a essa informação. Além do horizonte, encontra-se a singularidade, o coração do buraco negro. Ali, as equações da relatividade geral prevêem densidades infinitas e curvaturas infinitas. O espaço-tempo se dobra sobre si mesmo, até um ponto onde as quantidades deixam de ter sentido físico. Mas infinito não é uma descrição da realidade, é um sinal de que uma teoria chegou ao seu limite. As singularidades indicam que a relatividade geral já não é suficiente para descrever o que acontece. Precisamos de uma teoria mais profunda, uma que combine gravidade e mecânica quântica. Neste ponto, as equações deixam de funcionar. Não porque o universo se torne caótico,
mas porque nossa linguagem matemática já não é adequada. Não sabemos o que realmente acontece dentro de uma singularidade. Não sabemos se o espaço-tempo se rompe, se transforma ou dá lugar a algo completamente distinto. Os buracos negros não apenas desafiam nossa compreensão do espaço-tempo, mas também conceitos fundamentais, como a informação, a causalidade e o próprio tempo. São lembretes silenciosos de que mesmo nossas teorias mais elegantes têm fronteiras. Se os buracos negros nos mostram onde o espaço-tempo colapsa, o Big Bang nos mostra onde começou. Não foi uma explosão em um ponto do espaço, mas a expansão do próprio espaço-tempo a partir de um estado extremamente denso e quente. Aqui surge uma das perguntas mais comuns e mais enganosas. O que havia antes do Big Bang? A resposta é desconcertante, porque a própria pergunta parte de uma suposição incorreta. Se o tempo nasceu com o Big Bang, então antes não faz sentido. Não é que não saibamos o que aconteceu antes, é que não existia um antes. O Big Bang marca a origem do tempo, tal como o entendemos. Não há um relógio cósmico correndo para trás, além desse ponto. O tempo, o espaço e as leis físicas emergem juntos. Nos primeiros instantes, o universo era incrivelmente pequeno, quente e denso. À medida que o espaço se expandia, a temperatura descia, permitindo a formação de partículas, depois átomos e, finalmente, estrelas e galáxias. Esta expansão não ocorre dentro de um espaço pré-existente. É o próprio espaço que se expande. A expansão do universo é uma das observações mais sólidas da cosmologia moderna. As galáxias se afastam umas das outras, não porque estejam voando através do espaço, mas porque o espaço entre elas se estica. Quanto mais longe estão, mais rápido parecem se afastar. No entanto, há limites claros ao que podemos afirmar. As equações nos permitem descrever o universo a partir de uma fração diminuta de segundo depois do Big Bang. Antes disso, entramos em um regime onde a gravidade quântica se torna relevante. E nossas teorias atuais já não são suficientes. Não sabemos se o Big Bang foi um começo absoluto ou uma transição de algo anterior. Não sabemos se o tempo emergiu de outra estrutura mais profunda ou se o espaço-tempo é fundamental. Essas perguntas permanecem abertas. O que sabemos é que o universo tem uma história e que essa história está inscrita na geometria do espaço-tempo. O Big Bang não é apenas um evento do passado, é uma característica permanente da estrutura do cosmos. A origem do espaço-tempo continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. E talvez, entendê-lo por completo, requeira repensar o que realmente significa que algo comece. Por que o tempo só avança? De todos os mistérios do espaço-tempo, há um que sentimos de maneira íntima e constante. O tempo só parece avançar em uma direção. Lembramos do passado, nunca do futuro. Envelhecemos, não rejuvenescemos. Os copos se quebram, mas não se recompõem sozinhos. Esta direção preferencial do tempo é tão óbvia na experiência cotidiana que raramente a questionamos. E, no entanto, do ponto de vista da física fundamental, é profundamente estranha. As equações que descrevem as leis básicas do universo, as do movimento, o eletromagnetismo, inclusive a relatividade, não distinguem entre passado e futuro. Funcionam igual se o tempo avança ou retrocede. Em um nível microscópico, nada proíbe que os processos ocorram ao contrário. Então, por que o mundo macroscópico se comporta como se o tempo tivesse uma flecha clara e irreversível? A resposta mais aceita começa com uma palavra-chave: entropia. A entropia é uma medida do número de configurações possíveis que um sistema pode ter. De forma intuitiva, costuma-se associá-la à desordem, mas esta simplificação é incompleta.
Um sistema com alta entropia não é simplesmente caótico. É um sistema que pode ser organizado de muitas maneiras diferentes sem mudar sua aparência macroscópica. Um copo intacto sobre uma mesa é uma configuração muito específica, baixa entropia. Há poucas maneiras de organizar seus átomos para que continue sendo um copo. Um copo quebrado, por outro lado, tem inúmeras configurações possíveis, fragmentos dispersos no chão. Alta entropia. Imagem mostrando estados de baixa entropia versus alta entropia. A segunda lei da termodinâmica afirma que, em um sistema isolado, a entropia tende a aumentar. Não porque exista uma força que empurre para a desordem, mas porque os estados de alta entropia são estatisticamente muito mais prováveis. O universo simplesmente se move em direção às configurações que podem ser realizadas de mais formas. Aqui aparece a flecha do tempo. A direção em que a entropia aumenta é a direção que chamamos de futuro. Isso explica por que certos processos parecem irreversíveis. A fumaça se dispersa em um cômodo, mas nunca se concentra espontaneamente em um canto. Não porque seja impossível, segundo as leis microscópicas, mas porque é esmagadoramente improvável. Requereria uma coordenação perfeita de trilhões de partículas. Em nível fundamental, as leis permitem o processo inverso. Em nível prático, nunca ocorre. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. Se as leis básicas não impõem uma direção ao tempo, de onde vem a flecha temporal em primeiro lugar? A resposta nos leva ao estado inicial do universo. Para que a entropia pudesse aumentar, o universo teve que começar em um estado de entropia extremamente baixa. Isso é surpreendente. O Big Bang não foi um estado caótico, mas extraordinariamente ordenado do ponto de vista termodinâmico. Essa ordem inicial é o que permite que exista uma direção do tempo. Se o universo tivesse nascido em um estado de entropia máxima, não haveria flecha temporal. Nada mudaria de forma significativa. Não haveria estruturas, nem evolução, nem memória. O tempo existiria matematicamente, mas não teria direção. Então, a flecha do tempo não está escrita nas leis, mas nas condições iniciais do cosmos. E por que o universo começou assim, continua sendo um dos grandes mistérios em aberto. Esta flecha termodinâmica do tempo se conecta com nossa experiência psicológica. Lembramos do passado porque o passado corresponde a estados de menor entropia. A memória, tanto biológica quanto física, requer registros estáveis, pegadas, marcas, configurações ordenadas. O futuro, ao ter maior entropia, ainda não produziu essas pegadas. Não lembramos do futuro porque não há informação armazenada a partir dele. A memória não é uma janela temporal simétrica. É um processo físico que depende da entropia. Inclusive, a sensação subjetiva de fluxo do tempo pode ser entendida a partir desta perspectiva. Nossa consciência processa a informação, cria memórias e antecipa consequências. Tudo isso ocorre em uma direção determinada pelo aumento da entropia. Sentimos que o tempo flui porque nossos cérebros estão inseridos nessa flecha. No entanto, aqui surge uma tensão fascinante. Em capítulos anteriores, vimos que, segundo a relatividade, o tempo não flui objetivamente. O espaço-tempo pode ser entendido como uma estrutura completa, onde passado, presente e futuro coexistem. Então, como a flecha do tempo se encaixa nesse universo em bloco? Uma possível resposta é que a flecha não é uma propriedade do espaço-tempo em si, mas de certas regiões e processos dentro dele. O espaço-tempo pode existir como uma totalidade estática, mas dentro dessa estrutura há direções privilegiadas definidas pelo aumento da entropia.
O tempo não avança no sentido fundamental. Somos nós que avançamos ao longo de uma trajetória onde a entropia aumenta. Isso não reduz o mistério, o aprofunda. Porque agora a pergunta não é apenas por que o tempo parece avançar, mas por que o universo tem uma flecha entrópica tão clara e persistente? Por que não observamos regiões onde a entropia diminui de forma natural? Por que o passado sempre parece mais ordenado que o futuro? Algumas teorias sugerem que essa assimetria poderia emergir de condições cosmológicas profundas, ou até mesmo de leis ainda desconhecidas. Outras defendem que o tempo, tal como o experimentamos, poderia ser uma propriedade emergente, não fundamental. O que sabemos é que a flecha do tempo é real em nossa experiência, mas estranhamente ausente nas equações mais profundas. É um fenômeno macroscópico que surge de um universo microscopicamente simétrico. E aí reside o grande mistério do tempo macroscópico. Vivemos presos entre duas descrições igualmente verdadeiras e difíceis de reconciliar. Uma em que o tempo não flui e outra em que tudo depende de seu avanço. A ciência pode descrever ambas, mas ainda não pode uni-las completamente. Talvez o tempo não seja algo que passa, mas algo que ocorre quando o universo muda. E talvez entender por que ele só o faz em uma direção seja uma das chaves mais profundas para compreender não apenas o cosmos, mas também nossa própria existência. Porque no final, a flecha do tempo não aponta apenas para o futuro do universo, aponta para nós. No início do século XX, a física alcançou algo extraordinário: explicar o universo em duas escalas radicalmente distintas, com uma precisão sem precedentes. Por um lado, a relatividade geral descrevia a gravidade e a estrutura do espaço-tempo em grande escala. Por outro, a mecânica quântica explicava o comportamento de partículas subatômicas com exatidão assombrosa. Cada teoria funciona perfeitamente em seu próprio domínio. O problema é que elas não funcionam juntas. A relatividade geral concebe o espaço-tempo como uma entidade contínua, suave, geométrica. Uma estrutura que pode se curvar e deformar, mas que permanece bem definida em todos os pontos. A mecânica quântica, por outro lado, descreve um mundo onde a incerteza é fundamental. As partículas não têm posições exatas, até que sejam medidas. Os campos flutuam mesmo no vácuo. A realidade é probabilística. Imagem ilustrando a diferença de escala entre a relatividade e a mecânica quântica. Quando tentamos aplicar ambas as teorias ao mesmo fenômeno, o conflito é imediato. O problema aparece nos lugares mais extremos do universo: o interior dos buracos negros, os primeiros instantes após o Big Bang, ou qualquer região onde a gravidade é intensa em escalas microscópicas. Ali, precisamos de uma teoria que descreva um espaço-tempo submetido a flutuações quânticas. E essa teoria ainda não existe. O espaço-tempo clássico não funciona em escalas microscópicas, porque assume uma geometria perfeitamente definida. Mas no mundo quântico, nada é perfeitamente definido. As flutuações de energia implicam flutuações na curvatura do espaço-tempo. Em escalas extremamente pequenas, o espaço-tempo deveria comportar-se como uma superfície agitada, não como uma tela lisa. Tentar quantizar o espaço-tempo, ou seja, tratá-lo como mais um campo quântico, leva a problemas matemáticos profundos. As equações produzem infinitos que não podem ser eliminados pelos métodos habituais da teoria quântica de campos. A gravidade resiste a ser domesticada pelo formalismo quântico. Este não é um detalhe técnico menor. É um sinal de que nossa compreensão da realidade é incompleta.
A incompatibilidade é tão profunda que alguns físicos suspeitam que uma das teorias, ou ambas, devem ser aproximações de algo mais fundamental. Talvez o espaço-tempo não seja uma entidade básica, mas emergente. Talvez as leis quânticas precisem de uma reformulação radical quando a gravidade é aplicada. Durante décadas, foram propostos caminhos para resolver esse choque. Gravidade quântica, teorias de cordas, abordagens de laços, modelos holográficos. Todos tentam reconciliar a continuidade geométrica com a descrição quântica. Nenhum foi confirmado experimentalmente. O inquietante é que ambas as teorias foram verificadas com uma precisão extraordinária em seus respectivos domínios. Não podemos simplesmente descartar uma delas. O universo parece operar com duas linguagens distintas, e nós ainda não sabemos como traduzir entre elas. Esse choque não é apenas um problema técnico. É uma fenda conceitual no coração da física moderna. Uma fenda que sugere que nossa própria ideia de espaço, tempo e realidade poderia estar equivocada em seu nível mais profundo. O espaço-tempo é contínuo ou discreto? A pergunta que ninguém pode responder. Quando observamos o mundo cotidiano, o espaço e o tempo parecem contínuos. Não há saltos evidentes entre um ponto e outro. O movimento é fluido. A passagem do tempo é suave. Mas esta continuidade poderia ser uma ilusão, como foi a aparente solidez da matéria antes de descobrir os átomos. A pergunta é radical. Existe um tamanho mínimo do espaço e do tempo? Se o espaço-tempo não é contínuo, então deve ser composto por unidades fundamentais, por grãos indivisíveis. Nesta escala hipotética, aparece uma magnitude-chave, o comprimento de Planck, uma distância incrivelmente pequena, da ordem de 10 elevado a menos 35 metros. Nesta escala, nossas teorias atuais deixam de ser confiáveis. O comprimento de Planck não é uma previsão direta de que o espaço seja feito de pixels. É um sinal de que algo novo acontece ali. Um ponto onde a gravidade e a mecânica quântica se tornam igualmente relevantes. Se o espaço-tempo é discreto, então deixa de ser suave. Não poderíamos descrevê-lo com linhas contínuas, nem com geometria clássica. A curvatura se tornaria granular. As trajetórias aproximadas. A própria noção de distância teria que ser redefinida. Um universo pixelado teria implicações profundas. A continuidade que tomamos como garantida desapareceria. O movimento não seria perfeitamente fluido, mas uma sucessão de transições mínimas. O tempo avançaria em passos discretos, não como um fluxo contínuo. Isso mudaria nossa compreensão da causalidade, da energia e da informação. Inclusive, conceitos como velocidade ou aceleração teriam limites fundamentais. Não poderíamos dividir o tempo indefinidamente. Mas aqui surge um problema crucial. Não sabemos como observar essa granularidade, se é que ela existe. As escalas envolvidas estão muito longe de nossas capacidades experimentais atuais. Qualquer efeito discreto estaria oculto sob camadas de fenômenos macroscópicos. Algumas abordagens teóricas sugerem que o espaço-tempo emerge de estruturas mais profundas, como redes, espumas quânticas ou relações de informação. Nestes modelos, a continuidade é uma aproximação, não uma propriedade fundamental. Outros sugerem que o espaço-tempo poderia ser contínuo afinal, mas com propriedades quânticas estranhas que ainda não compreendemos. Não temos resposta definitiva, e essa falta de resposta não é uma fraqueza, mas um sinal de honestidade científica. A pergunta sobre se o espaço-tempo é contínuo ou discreto não é apenas técnica. É uma pergunta sobre que tipo de realidade habitamos. Um universo suave e geométrico,
ou um granular e digital em seu nível mais profundo. Talvez o espaço-tempo não seja nem uma coisa, nem outra. Talvez seja uma categoria completamente nova, além de nossas metáforas atuais. Por enquanto, o único certo é que, no coração do universo, há uma estrutura que ainda não entendemos. E o espaço-tempo, esse cenário invisível onde tudo acontece, poderia ser muito mais estranho do que jamais imaginamos. Durante mais de um século, o espaço-tempo tem sido o cenário definitivo da física. Tudo acontece dentro dele. Tudo é medido através dele. E, no entanto, cada vez mais teorias sugerem uma possibilidade radical. O espaço-tempo poderia não ser fundamental. Poderia ser uma aparência, uma consequência, uma construção emergente de algo mais profundo. O ponto de partida desta suspeita é o mesmo conflito que arrasta a física moderna. A impossibilidade de unir relatividade geral e mecânica quântica em uma única teoria coerente. Se duas descrições tão bem-sucedidas não se encaixam, talvez o erro não esteja nos detalhes, mas no próprio arcabouço. Talvez estejamos tentando quantizar algo que não deveria ser quantizado, porque não existe como acreditamos. Aqui entra a gravidade quântica, não como uma teoria única, mas como uma família de tentativas de descrever a gravidade em termos quânticos. Algumas abordagens tentam aplicar diretamente as regras quânticas ao espaço-tempo. Outras, mais radicais, propõem que o espaço-tempo não deve aparecer na teoria fundamental de forma alguma. Uma das ideias mais profundas é a do espaço-tempo emergente. Nestes modelos, o espaço e o tempo não são ingredientes básicos do universo, mas resultados coletivos de interações mais fundamentais. Da mesma forma que a temperatura emerge do movimento de moléculas, sem que uma molécula individual tenha temperatura, o espaço-tempo poderia emergir de relações entre entidades mais básicas. Isso implica uma mudança conceitual enorme. Significa que perguntar onde ou quando poderia não fazer sentido no nível mais profundo da realidade. Essas perguntas só teriam significado em escalas onde o espaço-tempo já emergiu como uma descrição útil. Imagem comparando partículas fundamentais ao conceito emergente de temperatura. Entre as propostas mais intrigantes está a ideia de universos holográficos. Inspirada no comportamento dos buracos negros, esta hipótese sugere que toda a informação contida em um volume de espaço pode ser descrita completamente em sua fronteira. Em outras palavras, o universo tridimensional poderia ser uma projeção de informação codificada em uma superfície de menor dimensão. Se isso é verdade, então o espaço que percebemos não seria fundamental. Seria uma reconstrução, uma imagem gerada a partir de relações mais abstratas. O espaço-tempo, neste sentido, seria como uma ilusão bem organizada, coerente e estável, mas não primária. Essas ideias não são simples especulações filosóficas. Surgem de tentativas sérias de resolver paradoxos reais. A perda de informação nos buracos negros, a natureza do Big Bang, as divergências infinitas ao quantizar a gravidade. Cada vez que forçamos o espaço-tempo a se comportar como um objeto quântico, algo se rompe. Por isso, alguns físicos começam a suspeitar que estamos entendendo tudo ao contrário, que levamos séculos tentando explicar a realidade, partindo de conceitos, espaço e tempo, que na verdade são o resultado final, não o ponto de partida. Aceitar isso não é fácil. Significa renunciar ao próprio cenário onde tudo acontece. Significa imaginar uma realidade sem onde nem quando fundamentais. Mas a história da ciência mostra um padrão claro. Cada vez que acreditamos ter chegado ao nível mais básico, descobrimos que há algo mais profundo por baixo.
Talvez o espaço-tempo não seja o tecido do universo. Talvez seja apenas a sombra que projeta uma estrutura mais abstrata, mais estranha e ainda invisível para nós. O problema da linguagem humana. Por que não temos palavras para descrevê-lo? Mesmo quando as matemáticas avançam, quando as teorias se refinam e os experimentos confirmam previsões assombrosas, há um obstáculo que permanece: a linguagem humana. Não apenas a linguagem cotidiana, mas também a conceitual. Simplesmente não temos palavras adequadas para descrever o que é realmente o espaço-tempo, ou aquilo que poderia substituí-lo. Por isso recorremos constantemente a metáforas. Falamos de tecidos, curvaturas, espumas, grãos, dimensões. Estas imagens não são erros, são ferramentas necessárias. O problema é que nenhuma é totalmente correta. Cada metáfora ilumina um aspecto e obscurece outro. Dizer que o espaço-tempo é um tecido ajuda a imaginar a curvatura, mas sugere uma substância material que não existe. Falar de fluxo do tempo reflete nossa experiência subjetiva, mas introduz uma dinâmica que não aparece nas equações fundamentais. Dizer que o universo é holográfico esclarece relações matemáticas profundas, mas induz a pensar em projeções visuais que não são literalmente reais. Essas metáforas são muletas cognitivas. Elas nos permitem avançar, mas também nos limitam. A linguagem humana evoluiu para descrever um mundo de objetos sólidos, ações imediatas e relações sociais. Não foi projetada para capturar estruturas abstratas de dimensões invisíveis, nem realidades onde o tempo não é universal. Cada palavra que usamos já vem carregada de intuições que podem ser falsas em escala cósmica. Mesmo as matemáticas, nossa linguagem mais precisa, tem limites. As equações descrevem relações, não significados. Podem nos dizer como algo se comporta, mas não o que é. E quando entramos em domínios como a gravidade quântica, as próprias matemáticas se tornam fragmentárias, dependentes de supostos que não sabemos se estão corretos. Aqui surge uma distinção crucial. Entender não é o mesmo que descrever. Podemos entender uma teoria no sentido operacional. Saber usar suas equações, prever resultados, construir tecnologia. Mas descrever o que essa teoria diz sobre a realidade é outra coisa. Requer interpretação, linguagem, narrativa. E é aí que começamos a falhar. Muitas vezes acreditamos que não entendemos algo porque não podemos explicá-lo com palavras simples. Mas talvez o problema não seja a complexidade do fenômeno, mas a pobreza de nossa linguagem para capturá-lo. O espaço-tempo, ou o que quer que o substitua, poderia pertencer a uma categoria para a qual ainda não temos conceitos. Isso explica porque, inclusive, os físicos divergem quando tentam explicar o que é o tempo ou o espaço. As equações podem coincidir, mas as interpretações divergem. Não porque alguém esteja errado, mas porque estamos empurrando a linguagem além de sua zona natural. Explicar bem, nestes casos, pode ser quase impossível. Não porque a verdade seja inacessível, mas porque não pode ser comprimida em metáforas humanas, sem perder algo essencial. Toda explicação é uma tradução, e toda tradução implica perda. Talvez o maior desafio não seja descobrir novas teorias, mas aprender a pensar de formas radicalmente novas. Desenvolver conceitos que não dependam da intuição cotidiana. Aceitar que pode haver aspectos da realidade que possamos usar e prever, mas nunca descrever plenamente. O espaço-tempo nos confronta com esse limite. Mostra-nos que a compreensão humana nem sempre avança com palavras claras, mas com silêncios, aproximações e modelos incompletos. E talvez entender isso
Aceitar que descrever nem sempre equivale a compreender seja um passo essencial para nos aproximarmos, ainda que um pouco mais, da verdadeira natureza do universo. O que realmente não entendemos? O núcleo do mistério. Se percorremos todo o caminho desde a intuição cotidiana até a relatividade geral, passando por buracos negros, mecânica quântica e teorias emergentes, chega um momento crucial. Admitir o que realmente não compreendemos do espaço-tempo. Apesar de séculos de avanços e experimentos, continuamos a nos confrontar com um mistério profundo, um enigma que desafia nossa capacidade de descrever, medir e conceituar. Primeiro, consideremos o que sabemos com certeza. Sabemos que o espaço-tempo existe como estrutura para a causalidade. Sabemos que os relógios não funcionam igual em todos os lugares, que a luz segue trajetórias curvas perto de massas e que o universo se expande. Sabemos que estas previsões são extremamente precisas e verificáveis e que nossa vida cotidiana, a tecnologia, a navegação GPS e a astronomia dependem delas. Sabemos, em definitivo, que o espaço-tempo se comporta como um tecido curvado e que esta curvatura tem consequências observáveis. Não precisamos de especulação para afirmar isto. É um fato medido, repetível e consistente com milhares de experimentos. Mas, além disso, entramos no terreno do que apenas modelamos. Cada teoria que construímos, relatividade geral, mecânica quântica, teorias de gravidade quântica, é um modelo, um conjunto de equações que descrevem comportamentos e relações. Podemos calcular órbitas, prever lentes gravitacionais, antecipar ondas gravitacionais. Podemos estimar como o espaço-tempo poderia se deformar em um buraco negro. Mas modelar não é o mesmo que compreender. A precisão matemática não nos assegura que entendamos a essência do que estamos descrevendo. É possível que nossas equações estejam corretas e que, no entanto, estejam incompletas, ou que o arcabouço conceitual que as sustenta seja uma aproximação de algo mais profundo, algo que ainda não podemos conceituar. Depois está o que diretamente ignoramos, e aqui é onde o mistério se torna mais desconcertante. Não sabemos o que acontece dentro da singularidade de um buraco negro, nem nos primeiros instantes do Big Bang. Não sabemos se o espaço-tempo é contínuo ou discreto, se é emergente ou fundamental. Não sabemos como unir a gravidade e a mecânica quântica em uma só linguagem coerente. Não sabemos se conceitos como antes, agora e depois fazem sentido em escalas extremas. Não sabemos se o que percebemos como espaço e tempo é uma ilusão do nosso nível de observação, como sugerem as ideias de universos holográficos ou emergentes. Em outras palavras, ignoramos a estrutura subjacente que torna possível a geometria do universo. E é essa mistura de certeza, modelagem e ignorância o que transforma o espaço-tempo em uma pergunta aberta. Não é simplesmente que faltem dados. É que mesmo com todos os dados que pudéssemos coletar, é possível que nosso cérebro e nossa linguagem sejam insuficientes para capturar a essência da realidade. Cada nova descoberta revela não apenas respostas, mas novas perguntas. Buracos negros, ondas gravitacionais, flutuações quânticas, expansão acelerada do universo. Cada achado empurra os limites do conhecido e nos lembra que o núcleo do mistério permanece intacto. Talvez a verdadeira dificuldade seja conceitual. Estamos acostumados a pensar em espaço e tempo como um cenário ou como um recipiente onde os eventos ocorrem. Mas talvez essa intuição esteja errada. Talvez o espaço-tempo seja um epifenômeno, um padrão emergente, um construto derivado de relações mais fundamentais. Se for assim, compreendê-lo plenamente
exigiria repensar nossa própria noção de existência, causalidade e realidade, algo que ainda estamos longe de alcançar. Em última instância, o que não entendemos do espaço-tempo não é apenas um problema técnico de física. É um lembrete da humildade do conhecimento humano. Mostra-nos que mesmo as estruturas mais fundamentais do universo podem desafiar nossa intuição, nossa matemática, nossa linguagem e nossa imaginação. E nos convida a continuar explorando, questionando e expandindo os limites do que significa entender. Estamos perto ou infinitamente longe? Se o presente do espaço-tempo é fascinante, seu futuro é igualmente intrigante. A física moderna se encontra em um ponto onde novos experimentos e tecnologias poderiam transformar nossa compreensão, mas também onde a magnitude do desafio nos lembra que poderíamos estar infinitamente longe da resposta definitiva. Um dos avanços mais promissores são os experimentos de alta precisão, que buscam detectar desvios mínimos da relatividade geral ou efeitos quânticos da gravidade. Laboratórios subterrâneos, aceleradores de partículas e observatórios espaciais permitem medir fenômenos que antes eram impensáveis, desde minúsculas flutuações de tempo até interações extremamente raras entre partículas e campos. Cada pequena descoberta abre a porta para revisões de nossos modelos mais fundamentais. As ondas gravitacionais são outro exemplo de como o futuro pode mudar nossa perspectiva. Detectadas pela primeira vez em 2015, essas ondulações do espaço-tempo nos permitem escutar o universo de uma maneira totalmente nova. Colisões de buracos negros e estrelas de nêutrons produzem ondas que transportam informação direta sobre a geometria extrema do espaço-tempo. Cada sinal capturado é um vislumbre de regiões onde a física clássica falha, oferecendo pistas sobre a estrutura real da gravidade. As observações cosmológicas também são chaves. Telescópios que estudam a radiação cósmica de fundo, galáxias distantes e a expansão acelerada do universo nos permitem reconstruir a história do espaço-tempo em escalas inimagináveis. Essas observações poderiam revelar anomalias, evidências de dimensões adicionais ou indícios de um espaço-tempo emergente. Cada novo mapa do cosmos é um experimento gigantesco, uma prova direta da geometria do universo. O papel da tecnologia em tudo isso não pode ser subestimado. Computadores mais rápidos, inteligência artificial e técnicas de simulação avançada nos permitem explorar modelos que seriam impossíveis de resolver à mão. A capacidade de modelar colisões de buracos negros, campos quânticos flutuantes ou universos holográficos abre oportunidades inéditas. A tecnologia converte teorias abstratas em previsões concretas, que depois podem ser comparadas com dados reais. No entanto, o futuro da compreensão não garante respostas rápidas. É possível que estejamos perto de revoluções conceituais, onde nossas noções de espaço e tempo sejam substituídas por conceitos radicalmente novos. Mas também é possível que estejamos infinitamente longe de uma teoria final, que nossa intuição, nossa linguagem e nossas ferramentas estejam limitadas pela natureza mesma do universo. O que está claro é que o caminho para a compreensão requer combinar duas abordagens: observação precisa e criatividade conceitual. Observar o universo com maior detalhe pode revelar padrões que hoje não imaginamos, e desenvolver novas formas de pensar, ideias emergentes, holográficas ou discretas, pode nos preparar para interpretar esses dados de maneira coerente. O futuro da compreensão do espaço-tempo é, em última instância, um desafio multidimensional. Não é apenas um problema de física,
mas um desafio que envolve matemática, filosofia, tecnologia e criatividade humana. Cada avanço nos aproxima de respostas, mas também nos lembra a vastidão do mistério. Nesse sentido, a história do espaço-tempo é um espelho da história da ciência. Um equilíbrio entre o que sabemos, o que suspeitamos e o que ignoramos. O futuro não promete certezas, mas promete exploração, descoberta e assombro. E nessa jornada, cada observação, cada equação e cada intuição é um passo a mais para entender algo que talvez desafie para sempre nossa capacidade de compreensão completa. Depois de percorrer séculos de pensamento, experimentos pioneiros e teorias audaciosas, chegamos a um fato surpreendente. Vivemos dentro de algo que não compreendemos completamente. O espaço-tempo é o cenário onde tudo acontece, a estrutura invisível que sustenta cada evento, cada partícula, cada galáxia. E, no entanto, por mais que o estudemos, continua sendo um mistério profundo e elusivo. Somos parte do espaço-tempo, não observadores externos. Não podemos nos afastar dele para examiná-lo como se olha uma pintura ou um objeto tangível. Cada medição, cada experimento, cada percepção ocorre de dentro dessa estrutura. A luz que vemos, os relógios que medimos, até mesmo nosso próprio sentido do presente, estão todos incrustados no tecido que tentamos entender. Essa perspectiva interna é uma limitação fundamental. Ela nos impede de observar o espaço-tempo em sua totalidade. Só podemos explorar suas manifestações, seus efeitos sobre nós e sobre a matéria que ele contém. O fato de que todo o nosso conhecimento depende de observações internas introduz um paradoxo fascinante. Tentamos entender a estrutura que torna possível nossa compreensão, mas nunca podemos nos separar dela para vê-la de fora. É como tentar compreender as regras de um jogo enquanto somos peças dentro do mesmo jogo. Esse paradoxo não invalida nosso conhecimento, mas limita a certeza absoluta. Cada equação, cada experimento, cada previsão é uma janela parcial, um vislumbre de dentro de um sistema que nos rodeia por completo. Por isso, mesmo com as ferramentas mais avançadas e as teorias mais sofisticadas, entender o espaço-tempo completamente pode ser impossível. Não só porque a matemática e as teorias ainda não são suficientes, mas porque nossa própria perspectiva está condicionada. Tudo o que medimos, desde a dilatação do tempo perto de um buraco negro até as ondas gravitacionais que atravessam o cosmos, é filtrado por nossa posição dentro do mesmo tecido que tentamos decifrar. A totalidade do espaço-tempo pode ser inatingível para qualquer consciência que exista dentro dele. E, no entanto, esse mistério não é um obstáculo, é um motor. É a faísca que impulsiona a curiosidade científica e a criatividade humana. Cada incógnita sobre o espaço-tempo gerou novas ideias, novas tecnologias e novas formas de pensar. Desde a relatividade de Einstein até a detecção de ondas gravitacionais. A incapacidade de compreendê-lo por completo tem sido a força que levou os cientistas a superar limites previamente impensáveis. O mistério, paradoxalmente, é o que permite o progresso. Viver dentro de algo que não compreendemos nos lembra também de nossa humildade frente ao universo. A ciência não é uma ferramenta para possuir a verdade absoluta, mas um método para nos aproximarmos cada vez mais dela, apesar de nossas limitações. Ela nos ensina a aceitar a incerteza e a explorar os limites do conhecimento, sempre conscientes de que algumas perguntas poderiam permanecer sem resposta. O espaço-tempo continua sendo um enigma, mas seu estudo nos revela mais sobre a realidade e sobre nós mesmos
do que poderíamos imaginar. Ele nos mostra como nossa percepção, nossa memória e nossa compreensão estão condicionadas pela estrutura que habitamos. Ele nos confronta com perguntas que desafiam nossa intuição e nos obrigam a expandir nossa mente além do cotidiano. E, sobretudo, nos lembra que a maravilha do universo não depende do que entendemos, mas do que nos inspira a descobrir. À medida que exploramos esses mistérios, percebemos que a jornada é tão valiosa quanto a meta. Cada descoberta, cada nova teoria, cada experimento audacioso nos aproxima de um entendimento parcial, mas fascinante, da realidade. O espaço-tempo não é apenas um objeto de estudo. É o arcabouço da nossa existência. O cenário invisível em que se desenrola a história do universo e da humanidade. O desafio final é aceitar que a compreensão completa talvez esteja fora do nosso alcance, mas que isso não diminui a beleza da nossa busca. Ele nos convida a olhar o cosmos com assombro, a valorizar cada descoberta e a manter viva a curiosidade que nos impulsiona a explorar, a questionar e a imaginar o inimaginável. Viver dentro de algo que não compreendemos completamente é, em si mesmo, uma experiência extraordinária. E o espaço-tempo é o lembrete mais profundo disso. O espaço-tempo, com todas as suas paradoxos, mistérios e maravilhas, continua sendo o coração do universo que habitamos. Vimos como nossas intuições cotidianas falham diante de sua natureza, como a relatividade e a mecânica quântica nos apresentam visões complementares, mas conflitantes, e como os buracos negros e o Big Bang desafiam toda lógica simples. Exploramos a ideia de que ele poderia ser emergente, discreto, holográfico, e compreendemos que mesmo as palavras e metáforas mais precisas são insuficientes para descrevê-lo em sua totalidade. Ainda assim, cada passo na ciência nos aproximou de fragmentos de entendimento. Cada experimento, desde a medição de dilatação do tempo até a detecção de ondas gravitacionais, nos oferece pistas sobre a verdadeira natureza do cosmos. Embora nunca possamos ver o espaço-tempo de fora, nossas ferramentas, nossa imaginação e nosso engenho nos permitem explorar seus limites e compreender seus efeitos de maneira tangível. Isso é um triunfo impressionante do intelecto humano. Viver dentro de uma estrutura incompreensível e ainda assim desvendar seus segredos. O mistério do espaço-tempo não é um limite, mas um impulso. Ele nos lembra que a ciência não busca apenas respostas definitivas, mas novas perguntas. Cada descoberta abre portas para interrogantes mais profundos, desafiando nossas certezas e expandindo nossa perspectiva. Nesse sentido, o espaço-tempo é mais do que uma estrutura física. É um estímulo para a curiosidade, um catalisador da criatividade e um espelho que reflete tanto nossas limitações quanto nossas capacidades. Para aqueles que gostam de explorar essas histórias profundas e complexas, lembramos que as narrações completas podem ser baixadas do link do vídeo para ouvi-las sem anúncios irritantes e desfrutar de uma experiência imersiva que combina conhecimento e tranquilidade. Essa opção permite mergulhar nos mistérios do universo de qualquer lugar e a qualquer momento, ideal para quem busca compreender enquanto relaxa a mente. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo espaço-tempo. Cada minuto dedicado a explorar essas ideias nos aproxima um pouco mais do mistério que habitamos e nos convida a manter viva a curiosidade que define a humanidade. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os limites do conhecimento, inscreva-se no canal,
Ative o sininho de notificações e nos acompanhe em futuras aventuras científicas. O universo tem muitas histórias para contar e mal estamos começando a ouvi-las.